iniciando o segundo semestre do nosso ciclo de palestras e debate aqui do departamento. E contaremos com a presença e participação de Ana Maria Amaral, Cleide Monteiro e Silvia Leonor Alonso. Na ordem, teremos Ana Maria Amaral, todos conhecem, psicanalista, professora e supervisora do curso do departamento. Na sequência, fala Silvia Leonor Alonso, professora do curso de psicanálise, coordenadora do grupo de trabalho e pesquisa O Feminino e o Imaginário Cultural Contemporâneo, no departamento de psicanálise. É autora dos livros O Tempo, a Escuta e o Feminino, pela Casa do Psicólogo, 2011, bem como do livro Histeria, em parceria com Mário Fux, também pela Casa do Psicólogo, em 2004. Fechando a mesa, teremos a fala de Cleide Monteiro, psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise, que atua na área da transmissão, tanto no curso do departamento quanto no GTEP, além de participar do grupo de trabalho sobre contemporaneidade e psicanálise. Para Ana Maria Amaral. Bom, eu dei um título provisório para o trabalho que eu vou apresentar hoje, que é um trabalho, eu diria, em obras, e que talvez ele possa ser modificado após a nossa discussão. Eu quero agradecer ao Departamento do SEDES, ao grupo de professores, à mesa aqui presente, pela essa possibilidade de discussão. O título provisório que eu dei a esse trabalho chama-se O Sentimento da Estranheza, a Transferência e o Sonho. Em 1936, Freud, já então com 80 anos, solicitado a escrever em homenagem ao Romain Rolland, por ocasião da celebração dos 70 anos do Romain Rolland, porque o Freud tem 10 anos a mais, envia-lhe um texto. É uma autoanálise de um episódio ocorrido consigo em 1904 e que se chama-se Uma Perturbação da Memória na Acrópole. Nesse pequeno texto, são apenas algumas páginas. Freud, ao analisar esse evento, nos permite apreciar toda a complexidade e espessura psíquica em sua arguta reflexão. Então, vamos ao texto de Freud que chama-se Uma Perturbação da Memória na Acrópole. Em fins de agosto, isso é o relato dele já com as minhas palavras. Quando for o texto dele, eu faço assim e vocês sabem que é entre comilhas. Tá bom? Em fins de agosto, início de setembro, Freud costumava sair de férias durante 3 semanas, um mês, com seu irmão, 10 anos mais moço. É ao escrever essa carta, homenagem ao Romain Rolland, que ele se dá conta que o Romain Rolland também tem 10 anos menos do que ele, Freud, portanto, a mesma idade com esse irmão que ele costumava passar férias. O irmão era um comerciante e, nesse ano de 1904, ele não poderia se ausentar tanto como eles estavam acostumados, isto é, 3 semanas, um mês. Então, eles decidiram ir para Trieste, onde o irmão tinha o contato com outro comerciante, e dali partir para passar uma semana na ilha de Corfu. Em Trieste, em conversa com esse amigo, ele os dissuade de ir para Corfu e diz: por que vocês não vão para Atenas? É muito mais interessante daqui passar uma semana em Atenas do que ir passar uma semana na ilha de Corfu. Apesar do mau humor que essa proposta causa-lhes, e sem comentarem nada entre si, nesse mesmo dia, os 2 irmãos encaminharam-se para a Grécia, com um certo constrangimento entre eles. O Freud diz o seguinte: mais tarde, reconhecemos que tínhamos aceitado imediatamente e com grande prontidão a proposta de mudança de Corfu para Atenas. Na tarde da nossa chegada, quando eu me encontrava na Acrópole e abraçava a paisagem com o olhar, me veio subitamente essa estranha ideia. Assim, tudo isso existe realmente como nós tínhamos aprendido na escola?
Ou melhor, o que eu vejo não é real. Ou, descrevendo a coisa mais precisamente, a pessoa que manifestava seu sentimento se distinguia mais nitidamente do que de hábito de uma outra pessoa, que esta registrava a manifestação e todas as duas estavam admiradas, ainda que não fosse pela mesma coisa. A realidade incerta na frase e o sem nenhuma dúvida de um conhecido e sabido. A frase revela essa incerteza e a Acrópole ele sempre soube que existiu, mesmo nos tempos de escola. É essa frase-ideia que será o objeto de uma autoanálise de Freud nesse pequeno, mas denso artigo. Vamos por partes. Como nos diz Freud, é um caso, primeiro, de too good to be true. É um caso de um ceticismo que se manifesta frequentemente quando somos surpreendidos por uma notícia mensageira de felicidade. A gente poderia até pensar num comportamento paradoxal. Uma parte pensa uma coisa e a outra fica assustada com o que essa parte pensa e fraseia na cabeça. Por que se mostrar cético em relação a algo que promete intenso prazer? Aí nos diz Freud, muitas vezes isso acontece quando se trata de um sentimento de culpabilidade ou de inferioridade. O texto, para mim, é absolutamente uma joia, na medida em que ele vai analisar todas essas questões que eu vou deixar de lado, na medida que o que me interessa, o meu fio condutor aqui, é justamente o sentimento de estranheza. Não era a inexistência da Acrópole que era posta em dúvida, mas a possibilidade de ir até ela. Deste texto de Freud, quero salientar com mais cuidado o que ele denomina sentimento de estranheza, pois nos exemplos que escolhi para vocês é disso que se trata. Então, primeiro nós vamos ver o texto do Freud e depois eu vou dar vinhetas clínicas minhas e não minhas, sonho de uma das vinhetas e também uma situação de sonho que se passou comigo numa das minhas sessões de análise e que todos os alunos que passaram por mim já conhecem. Na medida em que o sentimento de incerteza permanece até hoje. O que eu vejo aí não é real. É o que podemos chamar de um sentimento de estranheza que, na sua aparência de simplicidade, na verdade nos trazem processos psíquicos bastante complexos. Sentimento de estranheza não é o mesmo do que o Freud trata no artigo dele sobre um Heimlich, que é traduzido pelo sinistro, mas o Nelson gosta de o estranho, ou uma estranha familiaridade, ou também uma inquietante estranheza. E talvez isso possa, na discussão, a gente pensar como é que a gente pode pôr em paralelo esses dois textos. Mas o que me interessa aqui não é tanto isso. O sentimento de estranheza, ele diz que é muito frequente em várias afecções psíquicas, mas ele não é desconhecido do homem normal aí entre aspas, onde podem representar o papel, muitas vezes, de alucinações acidentais em pessoas sadias. Essa expressão, sadias, pessoas sadias, é do próprio Freud. São também sentimentos de incerteza, atos falhos, constituídos de uma maneira anormal, como os sonhos. Podemos observá-los sobre duas formas. Ou a realidade nos parece estrangeira, a menos que não seja o nosso próprio eu que surja como estrangeiro. Uma parte da realidade nos parece estrangeira, ou então uma parte do nosso próprio eu nos parece estranho. Nesse último caso, nós podemos falar de uma despersonalização. Para Freud, o sentimento de estranheza é uma perturbação patológica da realidade. Nós, hoje, poderíamos dizer de uma outra maneira, que esse sentimento de estranheza é uma manifestação do inconsciente dado à divisão do sujeito. Complexos movimentos psíquicos estão presentes nesse artigo. Podemos ver aí
o trabalho da temporalidade, um pensamento infantil como esse, isso não é real, que pode ser um pensamento vindo da infância, que retorna sobre a égide de um super-eu, a culpabilidade inconsciente em relação ao pai, que jamais teve condições de se dar o prazer das viagens, e mesmo um sentimento de piedade. E nos diz Freud no final do seu artigo. Nosso pai foi negociante, não tinha feito nem os estudos secundários. Atenas não significava grande coisa para ele. Assim, o que nos impedia de gozar da nossa viagem era um sentimento de piedade. Agora, vocês não se espantarão mais que a lembrança desse incidente na Acrópole volte frequentemente a me visitar, agora que eu também estou velho e que eu preciso de indulgência e que não posso mais viajar. Outro texto do Freud, que eu queria trazer apenas uma frase, é o texto dele de 1938 sobre a clivagem do eu. Eu acho que é importante a gente pensar na questão da tradução, porque Spaltung, em alemão, quer dizer uma fenda geológica. Então, a questão da clivagem perde muito o peso da palavra, e nós sabemos como, para nós, as palavras são importantes. Nesse texto, né, de 1938, ele diz, na primeira frase do texto, algo bem próximo a esse sentimento de estranheza. Por um momento, eu me encontro nessa posição interessante de não saber se o que eu quero comunicar deve ser considerado como conhecido desde muito tempo, indo de si, ou como totalmente novo e desconhecido. Então, também é, logo no início do texto, um sentimento de estranheza que Freud nos traz. Agora, vamos, então, aos exemplos. Esse era o recorte do texto do Freud, como o nosso curso está muito baseado em Freud, o que é muito importante. Eu achei que também que era importante a gente trazer para cá algo dessas leituras que cada um de nós vai fazendo no cotidiano, e não só uma, duas, mas muitas e muitas vezes, porque o Freud, como outros autores importantes, sempre nos trazem novidade. Bom, exemplos de sentimento de estranheza na vida cotidiana. Então, eu pensei aqui em algumas situações do cotidiano. Numa delas, é um colega meu, psicanalista, que professor universitário, que sai da universidade, vai pegar o seu carro. Quando ele abre o carro com a sua chave, ele vê os fios todos do rádio do som que tinha sido roubado, hoje se diz som e não rádio, todos despencados. Ele fecha a porta, continua andando e diz: abri o carro errado. Outras situações em que o Freud fala na questão do duplo, no texto do Heimlich, é algo que ele vai trazer como análise principal, análise do Homem da Areia, que a gente pode dizer que é uma análise, que é um texto escrito por uma estrutura psicótica. Todos os livros do Hoffmann nos mostram isso, o Elixir do Diabo, o Homem da Areia, mas que ele traz a questão do duplo vivido por ele. E essa questão do duplo vivido por ele eu chamaria de um sentimento de estranheza que todos nós, sobretudo analistas, na medida em que a gente não tem tanto medo dessas questões, nos aparecem um dia ou outro. Então, ele traz a cena em que ele está no trem e, de repente, ele vê um velho, e ele vai dizer para o velho, um velho cansado, com olheiras, ele vai dizer para o velho: me desculpe, mas aqui é o meu compartimento. De repente, ele se dá conta que é ele mesmo. Um episódio muito parecido com esse ocorreu comigo quando eu estava no aeroporto no Rio de Janeiro, e que eu estava passando, quando chamaram, eu levantei do meu lugar, que eu estava lendo, e, no espelho, eu falei: uai, o que minha mãe está fazendo aqui? Eu diria que é um outro sentimento de estranheza possível de ser vivido por todos nós. Agora eu vou trazer uma outra situação também pessoal, que é uma... Se está muito tarde? Tá?
mais 5 minutos, então não vou trazer situação pessoal, coisa nenhuma. Vamos em frente. Não, não dá. Bom, agora, então, vamos rapidamente aos sonhos que eu queria trazer para vocês. Tá bom? Um deles isso eu acho que é muito interessante, porque é um artigo de 1976, que foi um artigo pequenininho do Luiz Raskovski, que chama-se Um Sonho de Dois e Dois Sonhos de Um, Compulsão, Repetição e Elaboração. E ele diz que é uma comunicação que não pôde ser realizada há mais de 20 anos por razões éticas atualmente desaparecidas. Então, ele descreve um homem inteligente, brilhante, etc., 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 que vai procurá-lo para análise. Esse conjunto de circunstâncias, nos diz ele, criou em mim um franco desejo de cooperar na solução de seus problemas. Isto é uma contratransferência positiva e percebida do outro lado, pelo paciente, com iguais sentimentos em relação a mim. Nesse trabalho, o Luiz Raskovski nos relata um sonho que, pelo seu conteúdo manifesto, e aí eu acho que teria um trabalho depois até para ser feito com o Flávio, na medida em que há uma instigação metapsicológica aí dentro, em que, numa mesma noite, paciente e terapeuta têm o mesmo sonho manifesto, e que ele chama, então, essa possibilidade de poder criativo do inconsciente. Eu vou deixar o relato do sonho, o sintoma do paciente de lado, e depois, na discussão, se vocês quiserem, eu trago para vocês. Mas a importância é isso. Os dois sonharam o mesmo sonho idêntico, um no lugar e um outro no outro, nesse artigo, com todas as ressalvas que possamos hoje fazer, porque que ele pensa da transferência, que ele não separa o imaginário do simbólico, papapá, mas é algo exemplar. Outra situação é uma situação que é essa que eu já contei para muitos, que foi, uma vez eu estava na praia e, mexendo, fazendo café, eu me queimei, o café inteiro virou no meu braço. Bom, eu estava com amigos médicos que puseram gelo. Qual é a minha surpresa? Eu vou para a sessão seguinte de camisa bem fechada, para não aparecer nada dessa situação, quando um paciente deita-se e diz: tive um pesadelo. Imagina só que eu estava fazendo café e que o café derrubou no meu braço. E mostra, eu queimei daqui até aqui. Eu acho que essas são discussões para a gente discutir. Me interessa esse poder criativo do inconsciente. Não é algo da magia, porque eu não falei absolutamente nada, mas toda a história do paciente indicava uma relação, muito antes das palavras, uma relação corporal com a mãe, porque ele vem de uma situação muito difícil, em que a mãe precisava agasalhá-lo com o próprio corpo. Então, tem algo aí que se passa nessas situações que eu acho interessante discutir. Bom, eu vou agora, já que eu estou sem tempo, com perdão, eu diria, dos de língua espanhola e também com os de língua portenha, eu vou trazer 2 estrofes de um poema do Borges, que eu acho que cabe muito nessa situação que eu tentei apresentar aqui sobre a questão não tanto do sentimento de estranheza, mas da estranheza da vida. Eu vou ler só 2 estrofes e pronto. Todas as coisas são palavras del idioma em que alguém ou algo, noite e dia, escreve esta infinita algarabia, que é a história do mundo. Em su tropel passam Cartago e Roma, eu, tu, él, mi vida que não entendo, esta agonia de ser enigma, azar, criptografia e toda a discórdia de Babel. Pronto. Deixamos aí as reticências para nossa conversa da sequência, felizmente, e passaremos então a palavra para Silvia Alonso. Eu quero agradecer a todos pela presença de vocês aqui para conversar conosco. E eu quero agradecer aos participantes do seminário sobre a temporalidade do 4º ano, dessa turma e as anteriores, porque nessa conversa que eu fui com eles, que eu fui alinhavando estas ideias.
Eu chamei essas reflexões do tempo em escuta do analista. Ao longo de nossas vidas, vamos guardando lembranças dos vividos, fragmentos do passado que o nosso eu, na sua inclinação à síntese, encarrega-se de juntar, de ordenar, criando para nós uma ilusão de continuidade. Vamos escrevendo uma biografia possível de contar para os outros, ordenada pelos recalcamentos, os excluídos, com rupturas omitidas por nós. Este acervo de memória nos acompanha e nos tranquiliza em alguma identidade. É claro que o nosso mundo de lembranças é muito maior do que isto. Na memória associativa proposta pela análise, uma verdadeira floresta abre-se a nosso alcance. O trabalho da Associação Livre arboriza e amplia nosso acesso, abrindo os lugares fechados pelo recalque, reincluindo as rupturas consequência dos lutos, explorando um mundo fantasístico com o qual tomamos contato sonhando acordados nos devaneios, ou no complexo trabalho de elaboração dos sonhos, no qual o sonho manifesto se constrói recuperando ou interpretando os traumáticos. Certamente, parte do trabalho da análise passa por recordar os esquecidos, o que levara a Freud a construir analogias entre o lugar do analista e o do arqueólogo, ou do decifrador. Mas nessa viagem de abertura das trilhas associativas, que vão permitindo acolher os pequenos restos que se vão incluindo na costura de um sentido, a repetição vai se agindo, solicitando interpretação e elaboração. Ao lugar do analista decifrador que procura os esquecidos, se acrescenta a sua função de escrevente, aquele que terá que convocar lo que no dizer de Pontalí está incrustado e no escrito, lo que está fora do texto e fora do tempo, assim como figurabilizar aquilo que nunca fora representado e que se manteve como mera impressão sensorial. Em 1937, Freud publica o texto Construções em Análise, no qual demarca dois campos diferentes presentes na clínica. Um é o campo da rememoração em la qual se transita lembrando os esquecidos, valendo-se dos pedaços de lembranças que reaparecem nas associações, os sonhos, os restos de afetos sufocados e as repetições na transferência. Mas ele tem o seu limite. Como afirma Freud nesse texto, não todo é rememorável em uma análise. E aquilo que do passado não pode voltar na forma de uma rememoração-lembrança, só poderá, dirá ele, voltar alucinatoriamente. Assim, vai se abrindo um outro campo no interior da análise, o da convicção, vivência a qual Freud vai ligando as imagens fortemente investidas, a emergência da pulsão que fica que nem imantada pela figura e a nitidez quase alucinatória da imagem. Campo de fenômenos clínicos que remete a um campo do psíquico, caracterizado por ele como do mais pré-histórico, dos vistos e ouvidos quando não era capaz de linguagem, do desfigurado que agora tenta fazer figura. Neste mesmo texto, Freud irá incluir como trabalho da analista na sessão o trabalho da construção a partir dos indícios. A figura do arqueólogo é retomada no texto para circunscrevê-la a um espaço muito pequeno numa análise. A analogia que Freud faz do trabalho da construção são o da alucinação e o delírio. Cito Freud, ele disse, é que me ha seduzido uma analogia. As formações delirantes dos doentes me aparecem como uns equivalentes das construções que nós edificamos nos tratamentos analíticos, referindo-se aqui à função restauradora de ambos na restituição de uma verdade histórico-vivencial dos tempos mais remotos. O esquecido, recalcado, ou não escrito, ou não representado, tudo isto presente na clínica cotidiana, na qual o atendimento de analisandos com organizações psíquicas diversas, mas também os diferentes momentos em cada análise, confrontam o analista com fenômenos clínicos diferentes e lhe solicitam distintos lugares em escuta. Um número significativo de analistas contemporâneos
tem se empenhado em trabalhar a diferença destes dois campos psíquicos que dão lugar a fenômenos clínicos distintos. São muitos os que têm pensado as diferenças na clínica, seja na forma de intervenção do analista, diferenciando alguns a interpretação da construção, outros as interpretações simbólicas das intervenções analíticas, ou diferenciando os momentos nos quais o trabalho consiste na passagem da representação coisa à representação palavra, de aqueles outros nos quais o caminho é do índice de percepção, do pictogramático ou do inscrito como sensação corporal no campo da figura ou no embrião da representação. Assim como de diferenciar metapsicologicamente os campos sobre os quais se está trabalhando, o campo do representável ou do irrepresentável, da representação ou do indiciático. Diversos eixos têm sido utilizados pelos analistas para diferenciar estes campos de fenômenos. O eixo das efesas, ou do funcionamento ou não do recalque, a diferença do tipo de inscrição psíquica em jogo, a forma de funcionamento da pulsão, etc. Eu irei me valer do eixo das temporalidades psíquicas para mostrar alguns fenômenos diferentes que se apresentam na clínica, assim como do lugar que é solicitado na escuta do analista. Mas, do que estamos falando quando nos referimos ao eixo temporal? Falar do tempo na psicanálise não é falar do tempo da consciência, nem da ideia abstrata do tempo, nem do tempo vivido ou cronológico, mas sim de temporalidades diferentes entendidas como um tipo de funcionamento mental ou uma dinâmica psíquica que regem as diferentes instâncias psíquicas e que convivem no funcionamento mental, mas que ao mesmo tempo predominam em algumas estruturações. Não podemos esquecer que Freud, em uma das primeiras diferenciações, já usava o eixo da temporalidade, diferenciando a neurastenia, como neurose atual, como uma temporalidade sem tempo, diferenciando-la do tempo do infantil na psiconeurose. Seguindo, então, o eixo temporal, irei diferenciar dois campos, aquele no qual impera o funcionamento da posteriori e aquele que corresponde ao seu fracasso. Mas quero deixar claro que o traumático está sempre, está presente nos dois. A questão é como este se tramita no psiquismo. O conceito de a posteriori é um conceito de temporalidade psíquica que quebrou com todos os modelos clássicos e fundou a especificidade da causalidade psíquica na psicanálise, na qual não há um passado único que determina um presente, e sim um encontro entre um anterior que ficou no limbo e não se constituiu como passado, e um acontecimento traumático atual que o resignifica. O a posteriori surge como teoria para explicar a formação do sintoma, mas é uma teoria que quebra a causalidade lineal e que mostra a forma em que funciona a memória no sujeito, de forma em que o passado pode se resignificar. O tempo do a posteriori é o tempo no qual, em um momento posterior, algo pode fazer um sentido inexistente até o momento. Implica, pelo tanto, em algo do processo de simbolização, de passagem e de transformação. Na medida em que o a posteriori tem uma função simbolizante e recalcante, exerce no psiquismo uma função de transformação e de criação, permitindo a passagem a um funcionamento psíquico diferente do que existia até o momento. Em 3 momentos, Freud desenvolve o conceito retrabalhando-o acorde à concepção da sexualidade postulada nesse momento de sua obra. Primeiro, num projeto de psicologia, em 1895, segundo, no Historial do Homem dos Lobos, e terceiro, no texto de Análise Terminável e Interminável. Primeiro, no projeto, não fora ainda descortinada a sexualidade infantil, o que faz com que a ideia seja que há um pré-sexual e um sexual, sendo sexual supostamente acessado pela puberdade que a posteriori é possível. É um momento no qual o conceito está ainda muito ligado ao modelo do desenvolvimento. Terá que passar bastante tempo para que o conceito caminhe na direção de um referente outro, que é a atemporalidade inconsciente, não como infância, e sim como funcionamento psíquico, e da sexualidade no seu caráter traumático. Segundo, no Historial do Homem dos Lobos, quando já fora descortinada a sexualidade infantil, ainda quando a teoria da sedução ainda esteja muito ligada ao factual,
Freud reconhece dois momentos de posterioridade, um na infância do jovem russo e outro na sua análise. Diz Freud, quando tinha 1 ano e meio, a criança recebeu uma impressão perante a qual não conseguiu reagir suficientemente. Só a compreende e é capturado por ela quando é reanimada aos 4 anos. E só 2 decênios depois, na sua análise, pode pegar com uma atividade de pensamento consciente o que aconteceu dentro dele. O analisando prescinde depois, com razão, das 3 fases temporais e introduz seu ego presente na situação do longínquo passado. O sonho, aqui como segundo momento, é para Freud, citação, uma intervenção estranha, análoga à sedução. Tem uma função simbolizante, transformação dos indícios em um primeiro trauma, dando lugar a uma figura na imagem do lobo na árvore. Activó una marca anémica de una cena anterior que estaba esquecida y que le mostrara este aspecto de satisfacción recibida do pai y al mismo tiempo recalcante. En consecuencia disto, surgirá o terror y se imprimirá o recalque da emoción pulsional que se figurara en este desejo. Tercero, cuando Freud escreve Análisis Terminable e Interminável, já tinha formulado a concepção da sexualidade fundada traumaticamente a partir da mãe que introduz erotismo no corpo do bebê, que tramita pelos gestos e palavras que acompanham os cuidados do filho e a satisfação das necessidades, assim como do excesso pulsional na sua reformulação da teoria da angústia, como aquilo da pulsão que, por estar desligada, não cessa, mantendo sua presença atual permanente no psiquismo e retomado o conceito do recalque originário. Tudo isto parece estar presente quando reformula a posteriori afirmando: a retificação com posterioridade do processo recalcante originário, a qual coloca termo ao hiperpoder do factor quantitativo, seria então a operação genuína da terapia analítica. O a posteriori localizado fundamentalmente no processo analítico e tendo a função de limitar o excesso. O encontro analítico ativando Pragum e permitindo que elas se inscrevam, abrindo brechas possíveis no campo da significação e da simbolização, construindo história e rememoração. Sendo que a origem da sexualidade é traumática, há um traumático que faz parte da constituição subjetiva e coloca o sujeito em um lugar em que ele estava sem saberlo. O simbólico a posteriori permite reconhecer esse lugar ao sujeito. No funcionamento da posteriori há tempo e há movimento. A reabertura do trauma perante um novo acontecimento que permite que novas significações sejam introduzidas e que novas respostas apareçam. As Pragum encontram significantes e se inscrevem na história do sujeito e do desejo. O início de uma análise implica uma reabertura de um trauma que se abre à procura de novas respostas, em um novo encontro, agora com o analista na transferência. Foram um sonho e uma intervenção da analista sobre ele que permitiram que a análise de D iniciasse-se. No relato do sonho, ela está no cemitério, anda por um corredor e chega num túmulo. Tem uma placa na qual está escrito um nome. Aos lados tem 2 árvores, de folhagem verde muito viva. Ela fala do luto, do enterro, de outras associações. Para mim, fica a imagem das árvores. Pela forma na qual ela se refere, me faz pensar em 2 testemunhas. Uma frase me aparece e lhe digo: parece que para enterrar alguém precisa ter certeza de que permanecerá uma memória viva. Me surpreendo com o efeito. Muda a expressão de seu rosto, por primeira vez este parece descontrair-se, os seus olhos que em todo esse tempo ficavam empañados parecem secar e de seus lábios timidamente se esboça um leve sorriso. Nesse momento, um enigma se instala em mim. Por que minha fala teria lhe trocado com tanta força? O que tinha dado a ela o poder de interromper um estado afectivo que tinha se mantido presente até esse momento? Que trauma teria se reaberto para abrir a possibilidade de começar uma análise? Mais um ano se passara desde o início de sua análise. Um dia, após uma sessão na qual eu me ausentara, relata um pedaço de sua história. A sua avó morrera quando sua mãe era bebê. A família se ocupou de não deixar vestígios, nem fotos, nem objetos pessoais, nem relatos. Se alguma pergunta se formulava, ficava sem resposta. As memórias foram enterradas juntas com seu corpo. Era uma morte matada. Quando ela nasceu, lhe deram o nome da avó. Ela virara a única portadora de uma memória que a família tinha sepultado.
Mas, como era portar um nome que não se acompanhava de imagens nem de relatos, portar uma história congelada? O nome tinha feito uma espécie de lápide que fixara e cronificara algo do campo das identificações femininas com os quais se debatia. Era um momento importante na sua análise que abria para significações outras. Mas, o que me interessa aqui pontuar é que escutar o relato de sua história me remitiu diretamente ao início de sua análise. E a minha fala-acontecimento é assim que ela nomeio, tanto no sentido de imprevisibilidade com que ela tinha aparecido para mim, quanto porque fez acontecer efeitos. Ela tinha se mantido para mim como enigma. Agora, no a posteriori, algo do que acontecera nessa análise cobrava sentido para mim, ajudando a dissipar o enigma. Quando este funcionamento temporal do a posteriori está presente numa análise, permite um determinado funcionamento não analisando, mas, por sua vez, possibilita que na escuta do analista se instaure o que eu chamei do tempo do suspense e dos enigmas. Os acontecimentos da análise instalam enigmas no analista que ficam fazendo parte de sua escuta sem obturá-la. E nesse tempo em suspensão, quando o campo do representacional é o que está em jogo, o analista funciona em atenção flutuante. Isso quer dizer, renunciando às representações metas preconscientes, ou seja, não há pretensão de chegar a lugar algum, o que facilita o funcionamento da associação livre e a possibilidade de ir fazendo link com aberturas de sentido, linhas de significação e ressignificação da história singular. Enquanto, no analista, enigmas são mantidos no fundo da escuta e funcionam como motor da pesquisa. Não podem obturar a atenção flutuante, mas se mantêm como fundo sonoro de ressonância até que pedaços de história possam ir dando sentido numa posteriori, permitindo avanços no processo de simbolização. Para Lacan, o analista é ao menos dois, o que produz efeitos e o que teoriza sobre eles. No entanto, não é sempre que a temporalidade do a posteriori se faz presente numa análise. Há momentos nos quais o encontro traumático em análise não propicia a abertura do trauma, e sim seu fechamento. Então, o tempo realmente se detém. O instante engole o passado e o advir. E o imaginário, em lugar de precipitar um simbólico, só activa aspragum, a marca cunhada no corpo, que reaparece como marca sensorial. Se faz um corte com a história e tudo parece condensar-se num presente de repetição que actualiza uma marca no corpo ou uma imagem do corpo, sem possibilidade de rememoração, sem fluir associativo possível, sem passado. Neste caso, a regressão pode, às vezes, não encontrar um limite na rememoração e continuar no caminho até o polo alucinatório do psiquismo. M volta para na sua sessão depois de 2 semanas de interrupção por parte da analista. As dificuldades para lidar com a ausência da analista não eram novas. Os momentos das férias sempre tinham sido difíceis para M, mas desta vez se acrescentara mais um elemento. A gravidez da analista, que não era visível antes dessa interrupção, lo era agora. Quando a porta se abre, a analista encontra M com um sorriso nos lábios, mas quando os olhos de M se dirigem ao corpo da analista, o seu sorriso se congela no seu rosto. Nada diz, entra na sala e deita no divã. Depois de um tempo de silêncio, a analisanda começa a sentir um forte cheiro de cocô. Levanto a seguinte hipótese que transmito para a analista, no caso que estava em supervisão, que perante o traumático da percepção, da qual o traço não conseguira ser representado, a excitação seguira uma via regressiva, fazendo surgir a alucinação como um recurso que nega a ausência. A analista me conta que a analisanda tinha uma irmã gêmea, com a qual vivia uma forte rivalidade, amarrada que a ela estava por uma especularidade muito forte, que por sua vez encobria a ausência. Não vivia a ausência da mãe, e sim a presença da irmã, que deixava ela sem lugar. Experiência perceptiva, ver a barriga da analista, que ativara o traumático, mas sem reabri-lo. A alucinação funciona aqui como uma defesa contra o traumático da percepção. Ela, no seu caráter mágico, a afasta da dor do luto e do contato que o contato com a ausência implicaria. A actualidade, a imediatez, o corte com a história caracterizam essa situação clínica, na qual não há uma reabertura do trauma, como no posteriori, que se abre a novas significações, se não encontro com a história singular, e sim um fechamento do trauma que condena uma repetição sem rememoração, e o que não nega que há uma verdade histórica, como em toda alucinação. Mas toda ela está condensada em uma única marca sensorial, o cheiro, marca que estrutura o tempo em um presente absoluto.
Es claro que o traumático no está referido aquí a una particular violencia de un acontecimiento y sino una forma de funcionamiento psíquico, a una dinámica de funcionamiento que podemos definir pela negativa, no sentido da não ligação ou da não representação, ou seja, aquilo do vivido que produz um estado de desamparo, como lo definirá Freud em Inibição, Sintoma e Angústia, ou seja, aquilo que é capaz de activar uma emergência de pulsão que encontra o ego em um estado de desamparo, de não possibilidade de ligar as representações, coisas ou palavras e, pelo tanto, de reger-se pelas leis de condensação e de deslocamento, e que, pelo tanto, fica como excesso. En los momentos en los quais o no ligado o no metabolizado se apresenta na sessão, seja na forma de estados de desorganização, de alucinação ou de mero indício, en los quais o novo encontro traumático não reabre a questão do desejo e, pelo contrário, só reforça a condenação primeira, a introdução apressada do símbolo seria ineficaz. Pelo contrário, se faz necessário construir pontes com o real vivido, construir figuras que possam imantar o excesso de pulsão, pensar os traços que possam ir redesenhando a moldura do eu, encontrar representações fronteiras, como las chama Freud, que como afirma ele, tem um pé em lo irrepresentable e outro na representação. Momentos que exigem da escuta do analista, condições de regressão tópica e boas condições de figurabilidade para tentar alcançar o sofrimento do paciente lá onde ele está e para construí-lo. A necessidade de delimitação dos campos e de reflexão sobre a metodologia de trabalho entendo que se produziu por vários motivos, pelo alongamento do trabalho da clínica, que incluiu o trabalho com crianças pequenas ou com patologias graves, da mudança de patologias e subjetividades na contemporaneidade e do aprofundamento das análises. O trabalho com pacientes psicóticos, borderline, patologias narcísicas, trastornos graves de infância, mas também alguns momentos nos análises neuróticos nos deparam com temporalidades circulares, imóveis, aderidas ao concreto do relógio, instantâneas, etc., que solicitan escuta do analista en resonancias diversas y complexas, a las cuales me parece que es importante estar atento y continuar inventando posibles lugares en escuta. Passo a palavra, então, a Cleide Monteiro. O texto que eu vou apresentar para vocês, eu chamei de Crença e Transferência. Eu iniciarei a minha exposição falando de um texto de Freud denominado Tratamento Psíquico ou Mental, que aparece datado de 1905, na Standard Edition brasileira, né? E que, como informa o editor inglês, faria parte de um trabalho coletivo sobre medicina de natureza semipopular, em 2 volumes, com grande número de colaboradores. A contribuição de Freud constaria de uma seção que abordava vários métodos de tratamento. Nunca foi impressa durante sua vida. Nele, Freud define o que seria o tratamento psíquico. Diz ele que não se trata exclusivamente de atuar sobre fenômenos patológicos da vida mental, mas sim de um tratamento de distúrbios físicos ou mentais por medidas que atuam primeiramente e imediatamente sobre a mente humana. Comenta em seguida que talvez possa parecer estranho ou surpreendente que se considere poder tratar distúrbios mentais ou físicos com meras palavras. Estamos nos primórdios da construção do saber psicanalítico, mas surpreende a sensação de atualidade que produzem as questões apresentadas no texto. Essa é uma questão que continua, né, com as palavras. É frente à suspeita que levanta de que poderia ser considerada mágica essa forma de tratamento, afirma de que, de certo modo, essa consideração não está incorreta, pois defende que as palavras que usamos em nossa fala diária não são senão uma mágica atenuada, e propõe explicar de que forma a ciência se propõe a restituir às palavras pelo menos uma parte do seu antigo poder. Destacarei um aspecto desenvolvido no texto sobre o qual Freud demonstra grande interesse, que é o estado de expectativa, que considera ter a função de pôr em movimento diversas forças mentais que exercem a maior influência no aparecimento e cura das doenças físicas. Também se refere à expectativa temerosa, supondo que também produz efeitos nos resultados dos adoecimentos. No entanto, sua maior indagação se dá
quanto à expectativa colorida pela esperança e pela fé, cuja força considera deve ser reconhecida em todas as tentativas de tratamento. Exemplifica esse fenômeno através de curas milagrosas, das quais ele mostra que são forças eminentemente humanas os fatores que reforçam a fé religiosa, e que a crença religiosa de um indivíduo é intensificada pelo entusiasmo de quem acompanha a multidão, que percorre um caminho, por exemplo, em alguma localidade sagrada. Todos os impulsos mentais de um indivíduo podem ser enormemente magnificados, diz ele, por uma influência grupal como esta. Vemos, portanto, apresentar-se ideias, intuições, que serão desenvolvidas na psicologia de grupo e análise do eu em 20. Também constatará que não é preciso fé religiosa para produzir esses efeitos. Os tratamentos da moda produzem resultados terapêuticos que fogem ao âmbito de sua força efetiva, porque mobilizam forças motivadoras psicológicas, tais como querer sobressair-se, estar entre os que são os melhores, etc. Irá colocar, entretanto, essa expectativa colorida de esperança e fé dentre os fatores que atuam também em apoio aos esforços médicos. Considera que os resultados de todo o processo estabelecido pelo médico e de todo o tratamento que ele empreende são provavelmente compostos de duas parcelas, sendo uma delas a determinada pela atitude mental do paciente. A fé, diz ele, com que ele enfrenta o efeito imediato de um tratamento médico depende, de um lado, da intensidade de seu desejo de curar-se e da certeza, penso eu, poderíamos dizer crença, de que deu os passos corretos nessa direção, isso é, em seu respeito geral pela técnica médica. Poderíamos dizer fé? E mais, do poder que atribui à personalidade do seu médico e mesmo da simpatia puramente humana nele despertada por este. Assim, conclui que os médicos sempre praticaram o tratamento mental desde o início dos tempos, se o compreendermos como tentativa de produzir no paciente estados e condições mentais que sejam propícias à sua recuperação. E também considera que agora podemos compreender a mágica das palavras, pois as palavras são o mais importante meio pelo qual um homem busca influenciar o outro. As palavras são um bom método de produzir mudanças mentais na pessoa a quem são dirigidas. O efeito de ser influenciado pelo outro pode ser pensado a partir do conceito de narcisismo desenvolvido em 1914. Nele é descrita a constituição do ego ideal, que se dá a partir do desejo parental projetado no infante, que envolve a crença na perfeição máxima, o lugar do investimento único e privilegiado, produzindo na criança a megalomania, a onipotência do pensamento, do desejo e o pensamento mágico. Estamos no território da crença e não da consideração da realidade. Em Futuro de uma Ilusão, Freud fará uma incursão pelo território da crença religiosa, procurando encontrar razões humanas para a adesão religiosa. Freud parte da ideia de que a civilização humana é tudo o que se elevou a partir de sua condição animal, e que esse processo se deu a partir da coerção e da renúncia à satisfação pulsional. O objetivo dessa estratégia foi adquirir, através do processo de conhecimento, o controle das forças da natureza e delas extraírem riqueza para a satisfação de necessidades da humanidade. Outro objetivo foi a criação de regulamentos para ajustar as relações humanas, e especialmente a distribuição da riqueza disponível. Dentro deste contexto dos objetivos da civilização, Freud se pergunta sobre o valor das ideias religiosas, já as nominando de ilusões. Considera as ilusões religiosas dentro do conjunto de processos que a civilização produz para a consolação do homem diante de sua pequenez. Uma forma de fazer frente ao que não pode ser conquistado, dominado. Diante dos desafios da natureza e o enigma da morte, não há remédio possível. O desamparo do humano demanda um fiador. A autoestima do homem exige uma consolação. É uma de suas frases sínteses que fala da impossibilidade do homem viver e ansiosa expectativa sobre sua pequenez, porque isso causaria grande prejuízo a seu narcisismo natural. Assim,
o valor das ideias religiosas que o homem criou visam ao mesmo objetivo das outras realizações da civilização, ou seja, defesa contra a natureza e impulso a retificar as deficiências da civilização que levariam a manifestações de hostilidade contra ela. A questão fundamental para Freud é que as ideias religiosas são uma herança de muitas gerações e que se assume sem questionar na medida em que são respostas a questões fundamentais do humano. É um mito que dá conta da origem. Cresce e não se questiona. É verdade absoluta. Compara-as com outros ensinamentos que requerem crença no seu conteúdo. Por exemplo, o ensino escolar. Mas o ensino escolar apresenta os fundamentos para a crença se assentar. Esses ensinamentos nos são apresentados como resultado de um processo mais extenso de pensamento, baseado na observação e também na inferência, sem dúvida. Permite refazer-se o processo, que pode ser ensinado. Fornece-se a fonte do conhecimento. A diferença está em que o que é ensinado, nesta perspectiva laica, será aceito com confiança. No entanto, sabemos que a via para a aquisição de uma convicção pessoal permanece aberta. Não somos obrigados a crer, podemos verificar utilizando a razão. A pergunta que, então, Freud formula é: onde reside a força interior dessas doutrinas e a que devem sua eficácia, doutrinas religiosas, independente do reconhecimento da razão? A resposta será que a origem psíquica das ideias religiosas não constitui precipitado de experiências ou resultados finais de pensamentos. São ilusões, realizações dos mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade. O segredo de sua força reside na força desses desejos. Como já sabemos, a impressão terrificante do desamparo na infância despertou a necessidade de proteção. Proteção através do amor, ao qual foi proporcionada pelo pai. Assim, a ilusão é derivada do desejo humano. Aproxima-se do delírio. A crença é uma ilusão quando o fator proeminente em sua motivação for a realização do desejo. E, assim procedendo, desprezamos suas relações com a realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à verificação. Nesse contexto, há uma diferenciação entre crença e ilusão. A crença manteria relações com a realidade, permitiria o questionamento e, portanto, não seria uma adesão total ao saber transmitido. Nesse ponto, vou buscar referências sobre o sentido do termo crença em outros saberes. A definição filosófica que eu encontrei tem duas derivações. Uma diz que, num sentido fraco e amplo, crença é o equivalente de opinião e designa um assentimento imperfeito que, tal como a opinião, comporta todos os graus de probabilidade. Num sentido restrito, literal e escolástico da palavra, é dar crédito a uma testemunha, credere, fiar-se sem visão direta naquela que sabe e fiar-se nele devido a razões extrínsecas ao que é afirmado. Depois de Kant, esse dicionário conta, e sob sua influência, a palavra crença é entendida ainda em outros dois sentidos. Quando o assentimento é suficiente do ponto de vista subjetivo e é tido como insuficiente do ponto de vista objetivo, chama-se crença. Segundo Voltaire, o interesse que tenho em crer em uma coisa não é prova da existência dessa coisa. Quer adir a uma religião, quer seja agnóstica ou ateia, digo creio para dar a entender que tenho por verdade. Encontramos também na raiz etimológica latina o termo credere, significando prestar fé, crer, acreditar, confiar em, entregar. Dessa raiz teremos o creditum, que significa empréstimo, crédito, e mais uma série de termos tais como crédulo, credulidade. Também o credo passou a ter as acepções de prestar fé, ter confiança, entregar. Fiar-se baseado em um aspecto extrínseco ao que é afirmado, crédito a alguém, assentimento do ponto de vista subjetivo, mesmo que insuficiente do ponto de vista objetivo. Crer não é prova de existência da coisa, mas que a tenho como verdade. Aqui começam as derivações que nos interessam mais. Chama atenção nessas definições o aspecto de fiar-se em alguém que supostamente sabe. A crença implica uma noção de verdade independente da existência da coisa na qual se crê. De qual verdade se trata?
aquela que busca demonstração lógica e prova científica, parece ser uma verdade que me toma a tal ponto que a ela só posso aderir, que me subjuga totalmente e que considero vital, absoluto e indiscutível. Verdade que me sustenta e que me faz ser, de Júlia Kristeva, que considera que, se a necessidade de considerar verdadeiro não está satisfeita, minha aprendizagem, minhas convicções, amores e atos simplesmente não se sustentam. Ela se pergunta, então, em que consiste essa necessidade de considerar verdadeiro, essa necessidade de crer. Freud indica que, na base dessa necessidade de crer, encontram-se formas mais arcaicas de funcionamento psíquico concebidas como sentimento oceânico e o ego do prazer purificado, do qual sempre permanecerão uma nostalgia, um resto. Momento no qual não há discriminação entre parte, sujeito e objeto. Também nessa vertente se encontram as formulações de Piero Lanier no livro Violência da Interpretação, quando descreve o registro originário, um modelo sensorial particular, como representação pictográfica e esclarece essa estranha especificidade da vivência oceânica que a torna tão difícil de descrever, inapta que é para a representação por palavras. Trata-se de considerar a indissociação entre o sujeito que percebe e o objeto percebido, estados que reencontramos no retraimento psicótico e na sensação alucinatória análoga ao retraimento autístico. Mas, usualmente, se considera que o campo do narcisismo é o território por excelência da crença, por tudo de ilusório que a imagem comporta, e no qual, pelo maciço e indiscriminado investimento libidinal dos pais no bebê, cria-se um campo de crença na unificação corpórea e na satisfação total, narcisismo primário, o ego ideal. Sabemos, no entanto, da importância para a constituição psíquica desse processo primário, pois é a partir da interferência e referência do outro primordial nessa crença do absoluto que também se processa a organização da noção de tempo e espaço, eu, outro, externo e interno, e a possibilidade de abertura para a alteridade. Esse núcleo de certeza primário que emana os primeiros tempos possibilita o desenrolar de uma história singular. Podemos afirmar que a crença tem suas bases no fundo pulsional que nela se mobiliza, no afeto que a acompanha e nas representações que pode construir. A crença funciona como uma norma que exige adesão, assentimento, mas que não explica a sua razão de ser. Crença não é um conceito psicanalítico. Freud utiliza essa noção para manifestar a ideia de adesão. Crença na onipotência do eu, na primazia do falo, na mãe fálica, nos ideais. São descritas por Freud, essas crenças, como construções, teorias sexuais infantis, dizia ele, que serviriam para manter uma estabilidade narcísica, ao mesmo tempo em que permitiria o processo de elaboração que resultaria na alteração da crença e na vigência do princípio de realidade. A esse processamento chamamos de operação de castração. Assim, me parece que não se sustentaria a diferenciação que Freud estabelece entre ilusão religiosa e crença, usando o fundamento de que se realiza desejos mais arcaicos e a outra se nortearia pela consideração da realidade. Algumas crenças narcísicas são bastante inquestionáveis para o sujeito, e a pergunta seria o que torna intolerável ao sujeito o reconhecimento de sua condição de não satisfação plena e duradoura. Sobre a transferência. Retomando minha questão inicial, relembro que Freud destacava a necessidade da confiança do paciente em relação ao médico para qualquer processo de tratamento ser possível. O desenvolvimento dessa observação levará à formulação de que, na cura psicanalítica, as questões colocadas pela relação analista-paciente se constituirão no motor do próprio processo. A primeira formulação da transferência no seu aspecto de revivência em ato com a figura do analista de padrões de relação amorosa, apaixonada ou odienta, anteriormente vividas, tem como sustentação teórica a força dos desejos recalcados na busca do prazer perverso polimorfo da realização narcísica. Com o advento do conceito da pulsão de morte e da compulsão à repetição dela derivado, a prevalência da busca do prazer pela repetição não se verifica como única forma, pois se repete em situações nas quais o desprazer prevalece. No entanto, o lugar do endereçamento ao outro continua dando função ao analista, pois nada se pode fazer em ausência ou em esfinge. No que acredita o sujeito que busca uma análise?
Não virá o paciente em busca de um saber, pois suas crenças sobre quem ele é, sobre suas maneiras de ter prazer estão abaladas? Não virá também em busca de alguém que, com o seu saber, coloque as certezas novamente em seu lugar? Para Lacan, a transferência não se reduz à repetição, por colocar novamente em ação a função suposto saber que está posto na infância, né? A referência ao grande outro, né? Ao sujeito primordial, referência ao grande outro primário, mas a um efeito chamado de demanda de amor, que visa o encobrimento do que se apresenta como fato. Na transferência, há um apelo ao saber e um apelo ao ser, apelo que o amor autentique o ser, processo que remonta à constituição narcísica do sujeito. O analista também tem suas crenças, acredita na realidade psíquica, diga o que disser o paciente, crença que se fundamentou na experiência da sua própria análise. Uma análise que propõe a desconstruir as crenças do paciente, fazendo-o na medida em que as historiciza, que busca os seus fundamentos nos desejos mais arcaicos, que demonstra sua procedência fantasmática e convida para a errância associativa, na qual as certezas se desfazem. A análise coloca essas crenças à prova na transferência, através do encontro com as marcas do outro primordial, que está em seu cerne, onipotente, protetor, perseguidor. Acompanha o tempo da luta e do luto das crenças perdidas, que funcionavam como garantias do ser e que davam sentido a ações e pensamentos. Algumas crenças não se conseguem alternar na medida em que o campo da significação não é soberano. A verdade das crenças é questionada, mas não a necessidade de crer. A crença é o sucedâneo do organizador instintual que o homem tem muito reduzido. Ao analista cabe sustentar a posição ética de que há o inelutável na existência humana, a morte, a falta, a não satisfação absoluta, o real traumático, e que a elaboração da perda da crença nas garantias do viver não elimina a possibilidade de um projeto ideal de ego, que não elimina a possibilidade de que um projeto de ideal de ego se construa, baseado em outros tipos de prazer, o compartilhar, por exemplo. Penso que o investimento no futuro, que é sempre uma incógnita, fala da esperança de algum encontro com objeto de satisfação, sempre mediado, envolvendo o investimento libidinal no próprio processo de busca e um tanto de satisfação narcísica pelo fato e ato de fazê-lo. Isso significa poder dar mais asas aos desejos e menos força aos imperativos narcísicos e superegóicos. É isso. Nosso objetivo é promover uma circulação de ideias a partir das provocações que a mesa suscitou. Nesse sentido, que o público fique tranquilo, à vontade, para, de alguma maneira, fazer as suas interjeições, colocações, inquietações, perguntas, etc. Então, isso, está aberta a participação para todos. Então, só vou lançar mais uma ideia, a partir da fala da Ana. Eu achei muito interessante. Acho que você pode contar mais a sua experiência, o seu relato pessoal, que ficou suspenso. Mas só queria dizer que eu achei curioso, porque, na última vez que a Radmila esteve aqui, não sei se você viu, ela retrabalhou o tema da simbiose, do Bleher, da simbiose e ambiguidade. E teve uma fala que eu achei curiosa, mas interessante, de pensar o que está acontecendo na clínica atual com essa retomada de experiências de simbiose, né, que eu acho que, de alguma forma, tem a ver com as citações que você mencionou. Então, acho interessante isso. Acho que poderia se pensar várias coisas. Acho que está na fala da Cleide, que eu também achei interessante, de pensar se não tem uma situação narcísica contemporânea da individualidade, da solidão e do desamparo, que faz uma convocação à aglutinação com o outro. A aglutinação com o outro é só para disparar aí. Quer dizer, a simbiose é uma fase necessária do ser humano nos primeiros tempos, em que o ínfant depende inteiramente dos cuidados maternos para sobreviver. Simbiose essa que vai, de alguma maneira, se interrompendo com o crescer da criança. Agora, se você pensar um pouco, você está trazendo a questão da contemporaneidade, da aglutinação,
a gente talvez precisasse pensar um pouco, e eu acho que isso seria muito interessante, todas as questões que essa questão que eu chamaria de gozo, e que o Lacan chama também de gozo, em que algo do capitalismo vai fazendo que não exista brecha mais para algo do subjetivo, na medida em que tudo é possível. Seja grande e compra um carro, viva maravilhas e faça não sei o quê. Quer dizer, tudo isso vem trazer, de alguma maneira, e eu diria que não só nas sociedades capitalistas, se você pensar o que foi a sociedade russa ou o que é a China hoje, também todas essas questões estão postas, né? E, sobretudo, essa questão que tenta, de alguma maneira, não perceber que o gozo, primeiro, é para ser desvalorizado e depois ele está junto com algo do mundo simbólico. Né? Então, não é possível. Mas o que talvez, penso, né, que essa questão da simbiose vem com a questão do desamparo do sujeito nesse mundo que a gente vive. Então, isso a gente vê cada vez mais, sobretudo em determinados grupos ou pessoas que, sem o outro, não existem. E isso eu acho que também muitas vezes, vem num pedido de análise. Então, quando você estava falando, eu lembrei de uma situação analítica em que, analisando tudo, ela precisava se referir ao outro, porque ela era um nada. Muito trabalho para ela poder perceber que existia uma perda e que era inevitável uma perda, mas que era a única maneira, de alguma maneira, dela crescer, que era deixando essa simbiose. Não acho que seja, eu acho que a gente tem muita coisa para pensar. Pena que eu não assisti a conferência da Radmila. Para ajudar aqui na nossa discussão, acho que a fala da Ana Maria também já fazia um convite para explorar um tema, né, que um dos nossos espectadores também está desenvolvendo. A fala da Ana Maria falava do poder criativo que estava ali presente na identificação com a mãe, se não me falha a escuta. E, nesse momento, um pouco antes, talvez, fazia alusão ao trabalho do Décio, né, que aqui, no primeiro semestre, pôde fazer uma discussão que fazia diálogo com a fala dela. Então, a minha pergunta, proposta, instigação, vai para esse tema, né, podendo ser um dos dois, ou demais que estiverem presentes aqui, que quiserem, enfim, discutir um pouco essa ideia, né, de uma identificação massiva, ou identificação com a mãe associada à ideia de poder criativo. Uma observação. Eu não falei em poder criativo dessa identificação com a mãe. Falei poder criativo do inconsciente. Pensar, porque eu gostei do termo que a Silvia usou, de arborização do pensamento, que você usou essa ideia aí para juntar a questão da temporalidade e o infantil. E aí eu pensei juntar isso com a ideia da Cleide de que a crença, né, é a crença nas palavras. Então, que vocês pudessem juntar essas ideias, porque tem uma arborização do pensamento e a crença nas palavras. Né? E a gente pensar que o inconsciente, na análise, é aquilo que a gente acredita de fato, né? Enquanto analista, que isso vai se reatualizar a partir da crença nas palavras. Poderiam falar um pouco mais disso? Na hora que a Ana começou a falar da estranheza, eu pensei, nossa, que interessante, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o que balança da crença, na crença na realidade, na percepção, né? Esse tema é vasto, né? Eu foquei mais na transferência, mas toda essa temática, inclusive de algumas colocações da Silvia, também colocam ao que faz base para a suportabilidade que permite o tempo das coisas. Porque tem uma suportabilidade que poderíamos chamar, porque o tema da crença leva ao tema da esperança, da confiança, da aposta, né? Ele abre um leque de coisas que estão todas ligadas a uma aposta no futuro, quer dizer, alguma coisa que não é, mas que você
investe como podendo ser, né? E tem a ver com a experiência de satisfação. Então, quando você fala dessa... Quando a Laurinda fala de que agora a simbiose e tal, eu estava pensando que talvez as satisfações agora estejam muito mais no universo dos objetos, né? E toda a questão que a gente tem discutido muito no contemporâneo, né? Do encurtamento, a satisfação ser essa coisa muito mais pulsional, muito menos mediada pela palavra e tal, vai fazendo também esse curto-circuito das crenças. Elas são muito mais... Ou elas ficam de uma adesão impossível de ser abalada, ou o abalo também é um abalo sísmico, como se não tivesse esse caldo, eu vou chamar de caldo na medida em que parece ter um tanto de pulsão, tem um tanto do irrepresentável, muito claramente, mas que permite um tempo de espera, né? Alguma coisa que tem uma aposta também aí, que eu acho que ainda estamos precisando psicanaliticamente melhorar a forma de pensar isso, na medida em que crença não é um conceito psicanalítico, né? Mas de pensar como se dá, porque eu acho que essas coisas se juntam. O interesse pela crença também tinha a ver com como a gente acredita que a gente deve ser, o que está dito no social, né? Uma forma de pertencer. E como isso chega às raias da loucura, quase, né? De uma desconsideração do corpo, né? Então, eu pensava que os estranhamentos falam todos de um abalo, de alguma coisa que não se suporta a ânsia, né? É aquele tempo e que isso não está valorizado no tempo que vivemos, né? Então, nós estamos quase que numa luta na contramão, a psicanálise desse modo de funcionamento, né? Eu queria só ver se eu estou entendendo alguma coisa, porque na psicanálise a palavra crença ela vem associada muito à patologia da crença, no caso da perversão, né, muito associada ao eu sei, mas mesmo assim do Manoni. Né? Nesse sentido, se pensa na crença como uma construção defensiva, né, que vai na mesma linha do que o Freud tomava da crença na religião, no fenômeno da religião. É uma crença, dentro de uma das acepções que você levantou, né, achei interessante o conjunto de acepções da crença, mas é a crença no sentido da opinião, da doxa, do grego, da doxa em oposição a logos, né, como se houvesse aquele que não é nem perverso, nem neurótico o suficiente para viver no domínio de logos, que é uma espécie de ideal freudiano, sem dúvida, em algum momento aparece uma ideia assim, e aparece claramente em Bion, por exemplo, o sujeito funcionando né, dentro da realização, da realidade, mas essa oposição da crença como doxa ao logos da razão, né? Parece que no decorrer da sua fala você foi tomando num outro sentido, que aí eu só queria saber se eu entendi, ou se a gente faz uma ruptura com essa primeira acepção, para pensar na crença, no segundo momento, como crença no outro, ou em si mesmo, como crença no sentido em oposto ao que seria o do cínico, que não acredita em nada, que não acredita em transformação, que não acredita em possibilidade, não acredita em verdade do outro, e nada disso, né? Parece que se eu entendi bem, seria interessante a gente fazer, é possível, você concorda, que a gente fizesse essa divisão entre essas duas acepções para sair de um domínio para o outro? Mas quando você fala da crença do perverso, por exemplo, né, de que não seria de ordem de força muito diferente da crença narcísica, né? Quer dizer, tem a crença do perverso através desse mecanismo que ele promove de crença e não crença, né? De sei, mas mesmo assim cria uma realidade, faz uma divisão do eu e funcionando nesses dois registros, se é isso que eu entendi do que você falou, né? Mas o substrato de precisar acreditar e investir em alguma coisa, ele faz parte da crença e está assentado em algum nível, em alguma aposta, ou no traço, ou no outro, ou na palavra, aí vai depender. Quando você fala do cínico, que é aquele que supostamente não acredita em nada, tem uma crença. A crença que sustenta é que ele não acredita em nada, né? Esse substrato que eu estava tentando pensar, parece que a psicanálise ainda não
pelo que eu fui pensando, ainda desenha como sendo uma coisa muito arcaica, né? Uma adesão quase uma raiz pulsional de precisar aderir a alguma coisa. Aí, se essa aderência vai criar uma realidade compartilhada ou não, né? Isso aí vai ter o delírio, é uma questão que vai depender das condições históricas, quase. Era meio por aí que você estava querendo pensar? Quer dizer, o cínico ainda tem uma crença, ele não está fora da crença. Ainda tem algo que o sustenta. Silvia, eu queria pedir para você retomar a tua construção sobre as temporalidades imóveis. Falasse de novo, falasse devagar. Você correu. É só isso. Bem, uma excelente noitada, né? Queria fazer 2 questões, ou mais pedidos de continuidade da conversa. Né? Uma para a Sílvia, né? Eu fiquei muito tocado aí pela tua reflexão, né, sobre as construções, e tentei refletir um pouco sobre a sua intervenção, né, da memória, né, basicamente com a frase: só é possível enterrar alguém quando se tem uma memória viva, exatamente. Né? Poderíamos inverter a frase também, tenho a impressão que ela funcionaria tão bem quanto: só pode-se ter uma memória viva quando se enterra alguém. Acho que... Mas, enfim, o que me pareceu muito interessante é o retorno a essa frase, né? Que provoca um efeito talvez de inquietante ou de estranhamento, porque essa frase ela tem uma espessura, no momento em que ela foi feita, uma espessura insuspeitável, né? Ela, de algum modo, ela contém em si o germe de toda a árvore que vai se desdobrar nos pensamentos, né? Isso é talvez o que eu estou chamando de inquietante, né? Porque essa impressão ela dificilmente pode ser compreendida só pela noção de a posteriori. Toda a riqueza semântica que se desdobrou não parece ser simplesmente algo recolocado a posteriori, como se recoloca a posteriori o sentido de um trauma na hora sem significado. Essa frase, aparentemente, ela tem um poder que não se resume ao a posteriori, ela tem um poder de fecundação, né? Ela tem uma outra temporalidade em jogo. Tentei pensar no seu texto, eu acho que eu não encontrei. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa outra temporalidade. A outra questão é também sobre o inquietante, né? O inquietante do sonho único em 2 pessoas e o sonho do paciente sobre um evento real. Bem, e aí nós estamos na fronteira mesmo da crença e do... Aí ou o recurso é uma construção a posteriori, né? O recurso, né? Porque você, Ana, você soltou a bomba, mas você não disse o que fazer com ela, né? Eu gostaria de... Bom, é isso. Acreditando no inconsciente. Eu gostaria só de te ouvir um pouco mais. Confio no que o Tiago falou, então, mais do que perguntas, é uma conversa mesmo, é um comentário. Primeiro, gostei muito da mesa, tem sido uma repetição dizer isso, mas uma repetição das boas. E agora, na discussão, eu lembrei, Cleide, de que há muitos anos, numa discussão clínica, eu estava falando e você exclamou assim para mim: mas você acredita mesmo no inconsciente? Você se lembra? Falei, bom, fiquei contente da sua fala, falar sobre a crença e no que isso quer dizer, mas fiquei pensando que, quando você fala dessa outra temporalidade, né, eu
talvez até pela aula de hoje, no Seminário das Pulsões, mas fiquei pensando de que essa outra temporalidade que agora, na pergunta do Nelson, aparece nessa palavra fecundante, que é uma temporalidade da antecipação, né, da antecipação materna, que implica numa certa loucura do analista, né, de você ficar lá sentado acreditando que, se você esperar, vem, né, só porque você achou que vem, vem, né, e vem. Né, quer dizer, aquilo que vem, inclusive, numa frase, né, dessas, né, que você diz que chamou de uma fala acontecimento, e que me parece que é isso mesmo, né, produz que venha, e que venha por muito tempo, né, não é no automatismo, é com todas essas modulações, com essa coisa que você disse, chamou de arborização, que eu achei bonito pensar assim, gostei dessa imagem assim, mas fui chegando na fala da Ana, que termina com os enigmas, né, do Borges, e fiquei pensando que também, com perdão dos colegas hispânicos, me arriscarei dizendo que não creio em las brujas, mas que las hay, né? E acho que essa é a questão mesmo da pesquisa psicanalítica. Né? Assim, o que você faz com essas coisas que acontecem? Então, minha colaboração para hoje é, bom, estamos do lado das bruxas, né? Para variar um pouco. É exatamente, mais ou menos, na linha do que se vem falando, desde que começou a falar Nelson. Várias coisas me resultam conhecidas, não me arrisco a dizer familiares, porque inmediatamente o estranho vai ser suscitado, mas o tema justamente do sinistro, do Heimlich, é um tema que é o primeiro tema com que entrei no primeiro ciclo que fizemos do curso, e que quero retomar, aliás, quero antecipar que tenho vontade de voltar a trabalhar isso. Então, em certo sentido, senti algo que era a sintonia de uma série de questões que estão presentes aqui, que estão presentes entre os diversos trabalhos que vimos até agora, e, sem dúvida, para mim, no que eu vi hoje. Só para comentar, que também por isso gosto muito, porque me resulta um intercâmbio que me dá a impressão de que pode ser muito fértil. A questão que me suscitou, a mesma questão, esse momento impactante da frase de Sílvia, da interpretação, desse dito da Sílvia, e sua pergunta, que efeito que produz, está na linha justamente da crença. Acho que, se podemos tomar alguma das alternativas que você colocou enquanto crença, no campo analítico seria a crença na existência, na realidade do inconsciente, digamos, né? E a crença no poder do analista, no poder das palavras, digamos. Que sabemos que é uma crença que motoriza, mas ao mesmo tempo que funciona se é posta em questão, o que se estabelece como um pressuposto na análise, funciona frequentemente obturando. Isso que nós sentimos, por exemplo, muitas vezes quando discutíamos o conceito de transferência, e a transferência estava pressuposta em qualquer momento da análise, e tudo isso, e uma instigação saudável para o analista era: espera que apareça, deixa que te surpreenda, como lhe aconteceu a Freud. Acho que essa surpresa de Sílvia frente ao poder, o efeito de sua frase, é uma surpresa interessante, porque é uma surpresa que se deixou um resto de pergunta, de enigma, de tudo que se vai acumulando até que venha, talvez, ou não venha. Essa é a questão. Não vai vir uma retomada de todos os enigmas, mas esse que veio aí me parece que é importante. Ou seja, você marcou claramente a existência de uma temporalidade no acontecer psíquico do paciente, do sujeito, das suas produções, e uma temporalidade no acontecer psíquico do analista e de sua prática, de sua posição. Ou seja, precisa um outro tempo, porque se só fica no tempo que tem pleno sentido, as palavras, talvez por sua construção de conhecimento e ao mesmo tempo de afeto que estava em jogo, poética, diria, pode ser uma construção dessas que impactam muito, mobilizam e, sem dúvida, fazem avançar a análise. Mas a questão é que o analista não acredite na sua bruxaria e deixe a possibilidade de vir
a encontrar um sentido a posteriori. Então era isso, então fazia parte disso. Isso é o que me dá vontade de perguntar a Ana. Quais são os outros tempos dessa experiência? Dessa experiência de estranho que você tem. Porque, sem outros tempos, minha impressão é que o método não funciona. Sem segundos tempos, que podem passar pelo paciente, pela própria elaboração, pelo que a gente escreve, volta a pensar e volta a escrever, etc. Não temos modo de trabalhar, ficamos fascinados na fascinação dessa existência, dessa prova milagrosa da existência de um inconsciente com capacidades inusitadas. Não sei, queria marcar isso porque acho que o Nelson falou, tem uma construção analítica a partir de algo que passou e que até hoje, com todas as construções que eu possa fazer e continuo fazendo, algo de surpresa, de estranheza permanece. Então, eu acho que é uma situação que a elaboração vai continuar sendo feita, apesar disso ter se dado há uns 15 anos atrás. Né? Então, algo me habita, como quando o Raskovski conta os dois sonhos, que você também fica ele ficou também tão assombrado que 20 anos depois da análise, muito tempo depois, é que ele escreve o artigo com esse assombro. Então, algo do assombro, eu diria que existe realmente na análise. Aí é uma crença, e não é uma crença no inconsciente, eu acho que é uma crença no que pode fazer desabrochar uma análise de situações, palavras absolutamente inusitadas, tanto para o paciente quanto para o analista, mesmo na sua atenção flutuante. Para mim, não sei o que a interpretação nunca é uma interpretação que possa fechar. A interpretação não é nenhuma interpretação que possa fechar o sentido. É sempre uma interpretação que possa, como um enigma, fazer, para mim, uma metáfora que eu uso muito para mim mesma é, quem sabe, ticar pedra na água, que vai fazendo mais e mais círculos. Para mim, boa interpretação é essa que sabe ticar, que vai fazer mais pensamentos. Por exemplo, porque eu não acredito que o psiquismo do analista tenha que absolutamente ir se alargando para conter tudo. O caminho do analisando é absolutamente singular e dele. Né? O que o analista faz é ajudá-lo a desatar alguns nós, nada além disso. Cá entre nós, muitas vezes, para que ele possa, depois dos sentidos da história dada, etc., etc., cair num sem sentido, que é o poema do Borges, né? Justamente o enigma da vida, e que todas as palavras não podem dar conta. Né? Só um instantinho, o Patrick Lacoste, que chamava a psicanálise de uma magia lenta. Estou me dando conta a posteriori que a árvore estava mais presente do que eu pensava no texto. Mas, claro, a questão da arborização, que metaforicamente aí, digamos, ou seja, é a associação livre, evidentemente. Quando você liga com a questão da crença, eu acho que já foi circulando aqui bastante, né? Ou seja, para que a associação livre exista, tem que ter essa crença que a Fátima retomava depois. Bom, algo vai acontecer, digamos, ou algo vai aparecer, ou algo, não? Ou seja, que certamente que é o que permite isso que eu chamo do tempo do suspense, né? Ou seja, isso, não? Ou seja, essa espera, essa disponibilidade para a espera de que algo aconteça, se acontece alguma vez, absolutamente impossível de dizer quando nem como, não é certo? Mas que certamente, para sustentar esse suspense, tem que ter a crença de que algo vai acontecer. Bom, o que a Cleide colocava aqui com a questão do narcisismo e da contemporaneidade no narcisismo é essa ênfase justamente em uma temporalidade que não tem suspense.
que é do imediato, que é do instantâneo, que é do... Com relação à questão de minha fala, você diz, minha fala não se explica pelo a posteriori. Não, minha fala não se explica pelo posteriori. Ela é a posteriori, certamente, de coisas que eu vinha acompanhando, certamente, mas o que se explica para mim pelo a posteriori, no a posteriori, de alguma forma, ou o que eu tento explicar, vai saber se é isso o que produziu o efeito, mas o que para mim faz um sentido a posteriori, digamos, na narrativa e no relato de história, bom, então, como é que é, né? Ou seja, realmente, ou seja, tinha havido uma não memória viva a partir de um luto. Então, certamente, o traumático para ela era que isso se repetisse, ou seja, que voltasse a haver uma memória, não haver uma memória viva a partir de um luto. Então, o que de alguma maneira a mí produce como impresiones eso, bom, tal vez porque, claro, a gente aguanta as surpresas e os enigmas até um ponto, digamos, não? Ou seja, em um momento determinado quer que algo dos enigmas se dissipem, mas de alguma maneira, para mim, nesse momento, me dá essas sensações, como se diz, foi por isso, digamos, ¿no? O sea, que minha frase le tocou tanto, digamos, ¿no? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que eu estou querendo enfatizar aí nesse funcionamento é que sim, que eu acho que os enigmas que se vão produzindo no analista e que vão ficando, a meu ver, como fundo de escuta, mas como motor do processamento, da pesquisa mesmo, em análise, que certamente, sem obturá-la, mas que estão lá fazendo, de alguma maneira, um motor de avanço, digamos, em análise, mas que isso implica, certamente, a suspensão no tempo, dando resposta, dando de tudo o que a gente conhece que funciona na clínica. Com relação ao que a Eliane trazia da questão da imobilidade, digamos, não? Ou seja, justamente eu acho que o movimento na temporalidade do a posteriori a presença fortíssima, não é certo? Eu várias vezes no texto digo, na posteriori, a simbolização e recalcamento. Conversei muito durante a escrita desse texto com duas apresentações de colegas anteriores, a do Flávio e a da Fátima. A do Flávio, porque justamente todo, Flávio, teu trabalho com relação à questão simbolizante e recalcante do sonho que você desenvolveu, inclusive tem faz um cruzamento muito forte com a questão da função simbolizante e recalcante do posteriori. Mas, fundamentalmente, conversei muito contigo, porque no Historial do Homem dos Lobos é exatamente um sonho que é o segundo momento do trauma. Ou seja, o que Freud diz é exatamente isso. Diz, não se trata de um trauma externo, mas se trata de um sonho. E aí ele trabalha isso, a função que esse sonho tem, tanto como reactivação das marcas e das Pragun, essa questão da cunhagem da moeda, que das Pragun, que o Lacan usa quando trabalha a questão do Historial do Homem dos Lobos, para se referir justamente ao traumático, que eu acho que é de uma força de expressão imensa, porque justamente o que ele vai dizer é, há algo no traumático que é uma efração da imagem, ou seja, algo da imagem que não pode entrar na representação, ele diz, fica de lado do discursivo, ou da significância, mas a expressão que ele usa é muito forte, porque cunhagem da moeda é justamente isso, a impressão
da moeda que não é a moeda circulante, digamos, ou seja, que não entra justamente nas trocas simbólicas. Então, o traumático, de alguma maneira, é isso. Ele diz, perante a infração imaginária, algo cunha moeda, fica como impressão, mas como impressão sem entrar nas trocas simbólicas. Enfim, e só poderá ser recuperado. Mas, bom, o que o sonho no Homem dos Lobos faz é essas duas coisas. Ou seja, por um lado, recupera a moeda cunhada, digamos, ou seja, a força da impressão traumática, mas ela inclui, ela retoma en la imagen do lobo, erectos, yo qué sé. Por un otro lado, eso mismo produce o terror que leva ao recalque. Mas tem pedaços, inclusive, do teu texto, quando você trabalha a questão da latência do resto diurno, até a inclusão, que vão muito... Ou seja, você vai trabalhando a posteriori, aí, na função simbolizante e recalcante do sonho, muito fortemente. Então, me lembrei muito quando fazendo esse texto. Da Fátima me lembrei muitíssimo, porque justamente em toda a questão do que você trabalha com a questão da voz, né? Porque, bom, certamente todo esse trabalho sobre isso que seria o campo do alucinatório, e, claro, o campo do alucinatório, lo que no texto de Construções em Análise é muito claro, Freud vai mapeando o campo, não? Ou seja, não é da alucinação. Eu depois peguei, bom, porque a gente vai escrevendo meio por associação livre, uma situação onde aparece uma alucinação, mas, claro, não é isso que se trata. Se trata do campo da imagem, se trata do campo da sensação, se trata do que Freud recupera no texto de Construções em Análise, de algo que ele já tinha trabalhado no texto da desmemória, que é a questão dos restos hipernítidos, não? Que são essas forças e imagens intensas, não? Ou seja, toda a coisa da sensorialidade, digamos, não? Ou seja, que certamente, por exemplo, muitos dos autores que trabalham atualmente muito isso, que é a questão do campo do alucinatório, digamos, ou seja, em análise, trabalham muito justamente a questão de toda a sensorialidade presente no trabalho interpretativo, desde o ritmo até a voz, até, não? Então, conversei bastante contigo também, digamos, enquanto escrevia esse texto. Mas a questão que a Eliane trazia é, bom, justamente, digamos, ou seja, em algumas das estruturações sobre as quais hoje em dia tem se falado tanto, como ser das chamadas patologias narcísicas, ou das toxicomanias, ou das bulimias, bom, se vêem temporalidades que são certamente temporalidades ou na bulimia muito circular, ou na toxicomania muito instantânea, mas que são temporalidades que, pelo contrário do suspense, do enigma, do posteriori, e de tudo isso, onde o movimento e a transformação é muito grande, digamos, são temporalidades em las quais, a imediatez, mais o fixo, o repetir, bom, da própria repetição, certamente, o instantâneo, que não se liga com o instante seguinte, é só instantâneo, enfim, por aí, digamos, que a algo disso que estava me referindo com a questão da imobilidade, da temporalidade imóvel, né? Mas os colegas falaram a maioria das coisas que eu tinha pensado em dizer, apenas uma coisa, né? Que duas coisinhas, vai. Uma que a experiência que a Ana conta e aquela que aparece no relato clínico da Sílvia, né, de alguma forma, acho que falam daquilo bom que apareceu bastante na fala do Alcimar, né, da questão da dobra, né, da questão do desdobramento. O Nelson falou muito a palavra desdobramento, desdobra-se, né, quer dizer, a ideia de que algo se dá em dobro,
vira uma dobra no plano temporal, né? E se desdobra, né? Se desdobra para o analista de um jeito e para o analisante, como queiram, de outro, com todos os enigmas daquilo que a palavra carrega, que a Silvia acabou de falar, que não é só a palavra, o significante, que não é só a imagem acústica de palavra, mas é o ritmo, é a música, é a sensorialidade, né? E todas as outras linguagens, né? Que eu acho que estão no campo daquilo que a Silvia, acho que hoje não falou, mas que no livro dela, magnífico, está presente logo no primeiro artigo, que é o campo da produção de sentido. Quer dizer, acho que isso, a expectativa, a esperança sempre é da produção de sentido. Quer dizer, mas uma produção de sentido que acho que Freud sempre nos convoca a colocar em dúvida, a ter uma descrença, né? Ou seja, a psicanálise precisa ser provada a cada sessão, com cada paciente. Ela não existe antes de cada sessão com cada paciente, né? Então há uma descrença necessária, né? Mas uma descrença que vai sustentar um lugar vazio de produção de sentido, né? Na dupla envolvida, né? E de certa maneira, talvez isso que a Ana traz no texto do Freud, né? Sobre a cisão como mecanismo de defesa do eu. Ele dizia algo que parece velho e, ao mesmo tempo, novo. Quer dizer, Freud era mestre, né, em colocar em dúvida o que ele mesmo produzia metapsicologicamente, conceitualmente, para produzir o novo. E, no caso, o novo era o conceito de cisão para dar base àquilo que ele tinha descoberto alguns anos antes, né? Muitos anos antes, mas na etapa final da sua elaboração, dos novos mecanismos de defesa, não mais apenas o recalque, a renegação e a recusa. Quer dizer, como havia eu sei, mas mesmo assim, ou eu rejeito a realidade para acreditar nesse fragmento de realidade psíquica, né? Novamente aí a crença, né? Não mais no externo, mas no interno, precisava alguma coisa que desse base, né, a essa escotomização, e aparece esse escrito inacabado sobre a cisão, falando dessa produção constante metapsicológica que precisa da descrença naquilo que se produziu até então, para depois reintegrar, né? É apenas isso. Eu queria fazer só um comentário, não era uma pergunta, é um comentário que, de alguma maneira, me parece que junta coisas que a Ana colocou, que é um pouco o encontro de dois inconscientes na situação analítica. Então, a minha pergunta, a minha questão, o meu enigma, é de que maneira a fala do paciente ressignifica a própria história do analista. Ou seja, em que medida a gente não sabe porque produz certa interpretação, mas com certeza que se a gente depois pensa em ela, algo do que a própria história do analista está implicada nessa questão, não? Seja na questão da gravidez, seja na questão da morte, seja na questão de algo que nos convoca e que é isso que a gente não sabe. Então, eu acho que realmente o encontro analítico é um desafio, não só porque algo vou encontrar nele, sino porque algo vou encontrar em mim. Pelo menos o que me movimenta permanentemente ao trabalho, esse enigma desse movimento de um encontro que produz efeitos muito especiais e que, por momentos, parece que é uma coisa mágica, como disse a Ana. Eu acho que não mágica no sentido de como pode acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que não é tanto mágica, sino que são encontros inconscientes. Comentários. Minha fala é para voltar às bruxas. Estava pensando que o Freud chama a metapsicologia de bruxa, né? E que você fez uma convocatória para a gente não acreditar ou não se fascinar no tempo do acontecimento bruxístico. E eu fiquei pensando, enquanto isso, que o texto que a Ana trouxe de referência, que é o Transtorno de Memória na Acrópole, é um texto que o Freud escreve aos 80 anos, né, de um acontecimento que se passou quando ele tinha 50, e no qual ele ainda está elaborando e fala, se vivesse mais
30 anos, como Niemeyer estaria escrevendo de novo sobre, né, aquela vez lá. Então, o trabalho do analista, que é o nome dessa mesa, né, teve um momento que eu fiquei meio em dúvida se o nome da mesa não era sobre a temporalidade. Falei, bom, acho que talvez o trabalho do analista passe por discernir esses tempos, né, dentre os quais que eu acho que, com frequência, a gente pensa... Eu, pelo menos, penso como o tempo que a gente dedica à instituição, né, à transmissão, ao ensino, à escrita, né, como o tempo de um para o outro, né, mas é também um tempo de elaboração para a escuta, né, e como que a escrita entre analistas e a fala dessa escrita, essa conversa faz esse lugar, né, um pouco na linha do como que isso que acontece também é o trabalho da análise interminável do analista, né? Acho que a gente gosta de interminar isso até o fim. Eu queria falar disso. O sea, porque eso que Lacan dice, o analista pelo menos dois, el que produce efeito e el que los pensa, chama para a questão da pesquisa dentro do próprio trabalho clínico, ou seja, que de alguma forma isso, ou seja, incluir alguns sentidos é necessário. Por um outro lado, como Ana Maria disse, ou seja, certamente há uma comunicação, e, bom, nos exemplos da Ana, muito presente, mas que nos transcende absolutamente de qualquer possibilidade de fazer esse sentido, digamos, né? Então, me parece que há, entre as duas coisas, é que, de alguma maneira, a escuta do analista transita, né? Muito bom, gente. Queria agradecer a todo mundo, a participação, a presença e a discussão que a gente conseguiu produzir aqui.